Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje um telhado com estrutura e com calha, tá? Então eu tenho o meu desenho pronto aqui de uma habitação. Eu vou colocar um telhado de uma água nessa área que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Primeira coisa que tem que fazer, como eu sei que eu já vou ter a calha aqui, eu tenho que fazer uma espécie de um coxo para futuramente a calha poder encaixar nesse espaço desse coxo. Eu sei que a calha que eu tenho também aqui do Revit é uma calha de 12 centímetros. Então, da platibanda em relação à ponta do telhado, eu tenho que deixar um espaço de 12 centímetros. Eu vou construir uma muretinha aqui, que inclusive vai servir depois para apoiar os caibros da estrutura do telhado. Então, como é que eu faço isso? Vou lá em arquitetura, parede arquitetônica e coloco lá, distante desta parede aqui da platibanda para cá, 12 centímetros. Eu vou colocar qualquer medida e depois eu edito. Então tá lá e tá aqui. E Enter. Tá feito a minha paredinha. Vou lá no meu nível, né, que se eu não me engano é o nível 5 aqui, ó. Então a paredinha está muito grudada lá com a platibanda, então eu preciso distanciar ela. Ela está com 2 centímetros, então eu venho aqui e edito para 12. Então agora sim, nesse espaço vazio entre a platibanda e essa muretinha aí que eu construí, vai ser o espaço que vai ter a calha. Bom, pessoal, construído lá a muretinha, né, que é o espaço lá onde vai ter e vai estar a minha calha, eu vou desenhar agora o meu telhado, né? Então eu vou precisar ter este lago daqui inteiro, porque o telhado vai cair de lá de cima até encaixando aqui a muretinha que eu acabei de fazer. Então, vou colocar num posicionamento. Eu poderia pegar numa das vistas e tudo mais, mas vou pegar por aqui mesmo. Então, vou lá, arquitetura, telhado, telhado por extrusão, porque é um telhado de uma água só. Tá? Ele está pedindo para eu selecionar um plano, vou selecionar. Eu quero este plano aqui, ó, o lado de dentro da platibanda. Selecionei. Está no nível 9, tudo bem? Ok. E agora eu vou desenhar a inclinação do meu telhado com uma linha. Ó. Então, vai sair daqui de cima. Eu poderia até colocar ele um pouquinho mais para frente, para ficar um beiralzinho, né? Mas eu vou deixar no osso mesmo. E vou colocar uns 30 centímetros abaixo aqui. Pronto, coloquei. Vou deixar ele criado assim mesmo, vocês vão ver que ele vai ficar super grande, mas acho mais fácil arrumar esse probleminha aqui do que ficar girando o desenho. Vou lá no nível 5, vocês vão ver, ó, o meu telhado está vindo daqui, dessa setinha, do lado de dentro da platibanda, até aqui fora. Então, clico aqui fora e empurro para encaixar certinho aqui. Volto lá no 3D, vamos ver se está certo. Então, olha lá. Meu telhado está caindo lá e tem o espacinho que futuramente eu vou colocar a platibanda. Esse espaço que está avançando aqui no espaço da caixa d'água, o certo era deixar ele vazio, recortado, dá para recortar depois se eu quiser, tá? Mas por hora eu vou deixar assim, mas o recorte que eu faço aqui é o mesmo recorte que eu aplico em lajes e em paredes, então eu não vou me detalhar a isso, tá ok? Ah, mas Mozart, o meu telhado ficou muito grosso, ele não está com a textura de telha. Onde é que eu resolvo isso? Vamos lá, vamos configurar esse telhado. Clico lá no telhado, eu venho aqui, ó, eu estou usando um telhado básico com 40 centímetros de espessura. Na verdade, eu já editei esse telhado, tá? Ele não está mais com 40, como a gente vai ver. Mas o teu deve estar com 40, deve estar super grosso. Então, você vem aqui, editar tipo, olha lá, espessura padrão, eu já tinha colocado 10 centímetros. Talvez o teu esteja com 40, tá? Vou lá em editar novamente e aqui eu tenho uma textura telhado azulejo. Azulejo é porque ele vai se repetindo, mas eu posso mudar essa textura. Tá? Venho aqui, escolho lá em cima telha, escrevi errado, ele não vai achar nunca. Telha, telha, telha.
telhado padrão, telhado azulejo, telhado membrana, e aí você vai escolher uma telha do teu gosto, tá? Eu vou manter aquela minha mesmo, que é esse telhado aqui azulejo, tá ok? Aí você vai dar um ok e vai estar lá, ok, aplicar, ok. E aí vai estar com a tua textura de telha. Feito? Bom, vamos agora configurar a estrutura desse telhado. Bom, vocês devem estar estranhando, né? Porque desapareceu um monte de coisa do meu desenho, mas está tudo lá. Eu simplesmente congelei aqui na lampadinha, né? Se eu clicar nela, eles vão estar lá. Daí eu vou clicar com o botão direito em cima, exibir na vista, tá? Elemento. Pronto, clico lá na lampadinha de novo, voltou. Tá? Mas para não ficar atrapalhando, eu cliquei nele, botão direito, ocultar nesta vista, na perspectiva. Agora sim, vamos lá. A gente vai começar a configurar a estrutura desse telhado. Vamos lá em arquitetura, vamos lá em montante, vamos procurar aqui montante retangular. Se o teu não estiver aparecendo, você vai clicar aqui, né? E vai procurar dentro da lista montante retangular. Eu peguei esse daqui, poderia ter pego o quadrado também, mas não é quadrado que a gente vai fazer, é retangular. Bom, aqui eu vou começar a editar. O primeiro item que eu vou fazer são as ripas, tá? Da estrutura desse telhado aqui. Então eu vou lá em editar tipo, eu vou criar uma seção, um retangulinho referente ao tamanho da espessura e altura da ripa. Para eu não perder as configurações do que já existe, eu vou lá em duplicar, vou escrever lá a medida da minha ripa. A ripa, na verdade, tem várias medidas, tá, pessoal? Eu vou colocar uma ripa de 5 por 3 centímetros. Então, só digitar 5 por 3, tá? Dentro disso daí, eu vou alterar a espessura, que ela está com 15. Eu vou colocar 3 centímetros de altura, 0,03, porque eu estou trabalhando em centímetros, né? A largura do lado 2, eu vou colocar os 5 centímetros, que é a espessura. E aqui eu vou deixar 0. Vocês vão entender o porquê depois. Tá? Deixa 0. Material aqui eu não mudei. Posso deixar alumínio? Pode, né? Vai gastar dinheiro na estrutura que vai desaparecer. Eu vou colocar de madeira. Procuro lá uma madeira. Qualquer madeira que eu vou colocar, deixa eu ver. Madeira de forração, vou colocar essa aqui mesmo, que parece ser mais rústica. Ok. E ok. Então, eu tenho lá esse montante retangular, que vai medir 5 por 3 centímetros, que é a medida da ripa que eu escolhi. É uma ripa rústica, não é uma ripa aparelhada nem nada, porque se fosse aparelhada ela ia ficar com 2,5, talvez não fosse nem 5, talvez fosse 6, tá? Não, vou deixar 5 mesmo. E vou dar um OK. Pronto. O retângulo da ripa já foi configurado. Agora eu tenho que configurar o retângulo do caibro. Então, novamente, editar tipo, duplicar. O meu caibro, eu vou fazer, o caibro também tem várias medidas. Eu vou fazer um caibro de 6 por 6 centímetros. Tem caibro de 5,5 por 5,5, até menor se ele tiver aparelhado direitinho. O meu eu vou deixar nesse aí, 5,5 por 6 por 6. A espessura eu tenho que alterar aqui, vou colocar 6. A largura 2 aqui eu vou colocar 6 também. Vou manter o 0. E deslocamento lá em cima, a nossa ripa tinha 3 centímetros de altura. O caibro está embaixo da ripa, então eu vou colocar um deslocamento para baixo de menos 0,03, que são os 3 centímetros equivalente à espessura da ripa. Tudo bem? E aí dou OK novamente. Não tem mais nada para mexer, vou aproveitar o mesmo tipo de madeira. OK. Agora falta configurar o retângulo equivalente à espessura da terça. A terça nada mais é do que uma viga, né? Então, editar tipo,
duplicar, não esquece, e eu vou colocar 6 por 15 centímetros. Tem viga de 6 por 12, de 5,5 por 12, de 5,5 por 15, tá? Se você entrar em site de madeireira, você vai perceber que tem várias medidas. E ok. Então vamos lá. Espessura 15, então ponto 15. Madeira normal, a espessura, na verdade, 6 e a altura que está como espessura eu vou deixar com 15. Tá tudo ok até aqui. Que mais que eu tenho que mexer aqui? Posição. Agora eu preciso colocar paralelo ao chão, porque a terça ela não fica inclinada no telhado, ela fica paralela à laje paralela ao chão e daí por diante. E o deslocamento, agora eu tenho que somar aqui, né? A ripa mede 3 centímetros de espessura, aí depois tem mais 6 centímetros de espessura do caibro, então já deu 9 centímetros aqui de deslocamento para baixo. Talvez lá no final tenha uma pequena sobreposição, porque a gente está colocando essas medidas como se elas fossem todas ortogonais, né? E o telhado está inclinado. Então talvez tenha uma diferencinha aí, tá? Mas é coisa mínima. Só dá um OK e está feita a configuração da estrutura do telhado. Não quer dizer que aconteceu ainda. Bom, continuando. Para não correr o risco de eu estragar o meu desenho aqui, eu vou copiar esse telhado para o lado de fora aqui e depois eu movimento ele de volta. Eu acho mais fácil para poder vocês visualizarem. Então, eu cliquei no telhado, vou lá em copiar, cliquei aqui do lado de fora e movimentei. Ó, presta atenção que eu estou movimentando uma linha bem reta, ó, certinho em relação ao que está, que daí vai ficar mais fácil depois para trazer ele para o lugar. E cliquei de novo, tá? Então, eu vou aproveitar, antes de começar a fazer a estrutura, eu vou aproveitar e vou colocar a calha nesse telhado aqui. Isso está onde? Arquitetura, telhado, calha. Aí ele está pedindo para eu posicionar, eu quero a calha na linha aqui de baixo, ó. Cliquei, está feito a calha. Nossa, que trabalhão danado, né? Imagina fazer isso na mão. Bom, feito isso, agora eu vou começar a criar as camadas. Como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazer, essa é apenas uma, tá, gente? É o jeito que eu uso para fazer o telhado. Talvez vocês vejam outras pessoas fazendo de outro jeito. Para não correr o risco de confundir tudo uma com a outra, eu copio as camadas. Então, fui lá, selecionei o telhado, fui lá em Copy. Não uso cópia múltipla, porque normalmente quando eu uso múltiplo ele não encaixa direitinho, deixa assim mesmo. Restringir, pode deixar porque ele vai subir mesmo. Tá? Então, cliquei aqui do lado de fora, vou copiar esse telhado para 1 metro de altura. Copiei ele para 1 metro de altura, tá? Uma camada. Vou lá de novo, ele está selecionado, copy, cliquei, mais uma camada para 1 metro de altura. Já já eu explico por que eu estou fazendo isso. Novamente, copiar para mais 1 metro de altura. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu copiei a primeira camada, vai ser a telha. A segunda camada vai ser a ripa, depois os caibros e depois as terças. Ah, mas precisa ter a calha em todos eles? Não. Eu posso clicar aqui e deletar as calhas, né? Eu vou deixar as calhas no nível aqui das ripas. Por enquanto eu vou deixar assim. Bom, agora a gente vai começar a configurar as camadas, tá? Eu vou começar pela segunda camada, que é a camada das ripas. Cliquei lá. Vou procurar aqui do lado, eu vou transformar isso em vidraçaria inclinada. Você já vai entender o porquê, tá? E eu vou editar. Editar tipo. Nesse editar tipo, né, eu vou começar duplicando e vou escrever lá o nome das minhas ripas e vou colocar a medida dela também, 5 por 3, para eu não esquecer. E vou dar um OK. Em painel de parede, eu vou deixar aqui vazio. No eixo 2, no layout, eu vou deixar espaçamento máximo. Esse espaçamento que eu vou deixar entre as ripas, eu vou colocar a medida aqui embaixo. Isso depende muito do comprimento da telha
Tá? Então eu vou chutar aqui uma telha de 35 centímetros, mas tem telha de 40, 38, aí tem que saber qual é a telha que vai primeiro. Eu vou colocar uma telha genérica aí, vamos dizer assim. Aonde está aqui tipo interior é a espessura das ripas que a gente configurou lá no começo. Tá, ó, montante retangular, então a minha ripa 5 por 3 centímetros. E eu preciso colocar nos três itens aqui a mesma espessura, 5 por 3, 5 por 3 e 5 por 3. Tá? Então já está configurado aqui o espaçamento entre as ripas. Aqui, se eu não colocar vazio, como a gente está aproveitando uma família de vidraça inclinada, né? É como se a gente fosse fazer um telhado de vidro. Tá? Então, se eu não colocar vazio, ele vai colocar uns vidros entre as ripas e a gente não quer isso. Tá? Então, o resto só dá OK. Bom, pessoal, aí vocês têm que ficar atentos para não acontecer o que aconteceu aqui com o meu. Eu sou mestre em confundir os eixos, né? Então, o que, que aconteceu aqui? Ficou uma ripa de cada lado do meu telhado, mas isso é fácil de arrumar, foi só uma bobagem que eu fiz. Cliquei nele, editar tipo, o erro está aqui, ó. Eu coloquei os montantes no eixo 1 e na verdade era no eixo 2. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Venho aqui, coloco lá nenhum, 5 por 3 nenhum, 5 por 3 nenhum. Pode acontecer com você, que depende para que lado está a inclinação do teu telhado. Então pode ter acontecido aí com você também isso. E eu vou colocar no eixo 2, né, os 5 por 3. Se você perceber que não aconteceu nada, é por conta que você escolheu o eixo errado aqui por conta da inclinação. É só dar um OK, OK e OK. E aí você vê que bonitinho apareceram as ripas aqui. Tá? Então isso pode acontecer algumas vezes. E agora a gente vai editar a nossa camada de caibro. Então, você selecionar esse telhado aqui, que é a nossa terceira camada. Lá em cima eu vou mudar de telhado para vidraça inclinada. Editar tipo. Duplicar. E vou escrever caibros 6 por 6 centímetros. OK. Lá em cima eu vou deixar vazio. Vou repetir mais ou menos tudo o que a gente fez anteriormente, tá? No eixo 1, layout, eu vou colocar espaçamento máximo. O espaçamento máximo entre os caibros é 50 centímetros. Pode ser entre 40 e 55, depende do peso aí da telha que você vai usar. Lá no eixo 2 eu vou deixar nenhum mesmo. Montantes secundários no eixo 1 eu vou procurar aquela configuração que a gente deu para as medidas de montante lá dos caibros lá no começo. Tá? E vou colocar nos 6 quadrinhos aqui. E só isso mesmo. OK. Mudei o nome? Mudei. Tá. OK. E tá lá a nossa camada de caibro. Então, as ripas vão em cima do caibro. Telhado vai em cima das ripas. Depois eu vou tirar essa calha aqui, ó. Posso até tirar já. Tá? E agora a nossa última camada, que são as terças, né? Então, selecionei as terças, vou novamente lá, vidraçaria inclinada e abro a edição, a configuração da edição. Duplicar, escrevo terças 6 por 15, poderia ser 6 por 20, 6 por 25, depende do vão, depende do tamanho, do peso da telha, né? Depende de um monte de coisa. Mas 6 por 15, 6 por 20 é uma boa medida, é uma medida usual, tá? E aí a gente vai novamente e editar isso daí. No eixo 1, aqui a gente vai manter vazio, né, antes que esqueça. No eixo 1, a gente deixa o layout nenhum mesmo. No eixo 2, a gente deixa o layout espaçamento máximo. A distância entre as vigas, né, entre as terças, a gente pode deixar até 2,50 m. Depende
né, do peso da telha que você está usando. Então eu vou deixar 2 metros, vai, nem fica com 1,5 e nem fica com 2,50. Mas 2,50 era uma medida boa, tá? E aí lá embaixo, em montante secundário 2, porque é um perpendicular ao que a gente estava fazendo do caibro, a gente vai procurar a nossa medida lá, 6 por 15, 6 por 15, 6 por 15. Reza 2 Pai Nossos, uma Ave Maria e dá um Amém. E aí tá lá a nossa viga. Ixi, Maria, olha só. Quando a gente configurou a viga lá no começo, a gente configurou ela com a medida deitada. Então a gente vai ter que voltar lá e editar essa viga aqui com a medida de pé. Então isso é um grande problema. Bem, se não fosse o fato das nossas terças estarem deitadas em vez de estarem em pé, estaria tudo ok. Mas vamos arrumar isso daí, porque é 2 cliquezinhos. Vamos lá. Arquitetura, montante. Aí, ó, ele vai estar aqui em propriedades. Como é o último montante que a gente criou, ele já está aqui. Então, é só a gente clicar nele, editar tipo, e aí a gente tem que inverter aqui as alturas. Ó, em espessura a gente vai colocar 0,6, que está invertido, e em 0,6 a gente vai colocar 15. Aplicar, ok, e já está lá certinho de pé, tá vendo? Nada é tão complicado assim no Revit. Bem, agora é só a gente levar as camadas, cada qual para o seu lugar, né, para sua posição. Eu já fiz uma prévia aqui e não deu certinho aquela história de 1 metro, 2 metros e 3 metros. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu fiz daqui a pouco. Mas, para levar as camadas para o lugar, é só clicar na camada, Move, cliquei, posicionei para baixo e vou digitar. Eu sei que essa primeira camada ficou distante 0,87 para dar certinho. Depois eu explico o porquê. Está lá a primeira camada. Como é que eu vejo se ela está na posição certa? Escolho uma das vistas, olha lá. Eu tenho aqui a minha terça e tenho aqui o meu caibro. Tá? Então, cada camada que eu trouxe para baixo, eu dei uma conferida aqui para ver se ela estava encaixando certinho. Tá? Então, por isso que eu sei das medidas exatas. Aqui, eu tenho que selecionar a calha, aperto o CTRL e seleciono as ripas. E vou mover. Nesse caso aqui, deu 1,85 m, era para ter dado 2 metros, tá? Mas 2 menos os 15 da altura aqui da nossa viga é 1,85, tá? Então, 1,85. E a última camada, que é a telha, né? Move. De cima para baixo era para dar 3 metros, mas deu 2,83, 2,83. Tá lá. Como é que eu vejo se está tudo ok? Aqui, ó. Tá? Então deu tudo certinho. Tá? Agora eu vou desfazer tudo e vou colocar como que tinha dado com 1 metro de distância. Selecionei, Move, cliquei, desci 1 metro. Olha lá 1 metro aonde que ficou. Tá vendo? Então eu tenho que, às vezes, dar alguns problemas e a gente não sabe aonde. Então aqui eu vou computando. Vou lá de novo no Move e vou subir ponto 12. Ah, será que deu certo? Ponto 12? Vou lá na vista e vou ver. Ah, ponto 12 ainda não deu certo. Ficou um tiquinho ainda para fora, ou provavelmente equivalente a 1 centímetros, né? Então vou lá de novo, Move, selecionei para cima, 0,01. Vamos ver o que aconteceu? Na vista de novo, olha lá, agora ficou certinho, tá? E assim por diante. Vou fazer errado lá em cima para vocês verem como que a gente conserta. Selecionou, vou mover. Teoricamente, era para mover 2 metros aqui para baixo. Olha os 2 metros onde é que vai dar. Entendeu? Vou lá na vista, vou ver, ó, a calha ficou para baixo de tudo, tá? Eu posso tentar mover aqui também, ó. Cliquei, mover quanto? Vamos mover aí
o caibro tem 6,12. Vamos ver se vai ponto 12. Não, ainda não, ficou em cima da terça. Vou mover mais 3 centímetros, que é a espessura da terça. 0,03. Agora deu certo. Será que deu certo mesmo? Olha lá. Tá? Então, se por um acaso der algum erro aí no desenho de vocês, é só vocês irem ajustando. Normalmente era para ter dado certo de 1 em 1 metro. É o deslocamento do material que eu comi bola em algum lugar aí. Tá? A telha lá em cima era para descer 3 metros. Né? Vamos ver os 3 metros onde é que vai dar? Olha lá, 3 metros. Vamos colocar na vista. Olha a telha onde é que ficou. Né? Eu esqueci, na verdade, de colocar o deslocamento de cada material. Tá? Vou mover ela para cima. Quanto que eu vou mover para cima? Vou chutar aí uns 15 centímetros, ponto 15, e vou ver o que vai dar. Ó, ainda ficou faltando metade da ripa. Mover de novo, ponto 0,2. Ah lá, agora sim. Então, se por um acaso acontecer esse erro, você vai ajustando, sempre colocando medida, gente. Não vai no olhômetro tentando encaixar, porque daí é muito feio que fica o desenho, tá? Feito isso, eu já posso apagar aquele telhado meu que era provisório, deletei, seleciono todo esse telhado que eu criei com a estrutura e vou agrupar tudo para não correr o risco de ficar pedaços no meio do caminho. Criei um grupo, telhado. Ok. Vou lá na minha vista, que se não me engano é a vista 5, né? E vou encaixar o meu telhado de lá para cá. Mover de lá para cá. Será que movemos certo? Vamos descobrir? Eu acho que ele ainda está um pouquinho afastado aqui, mas é fácil da gente descobrir. Colocar aqui no modo de visualização realista. Olha lá, ainda ficou sobrando um pedacinho, então é só dar um move lá. Será que agora deu certo? Agora parece que sim. Vamos ver lá na calha. Parece que a calha ficou um pouquinho afastado. Não, tá certinho, tá? É que é a parte inclinada da calha. E tá feito o nosso telhado com calha e com estrutura. Aparentemente, no 3D não mudou nada, né? Não fez diferença nenhuma. Agora vamos ver no corte? Vamos criar um corte aqui, que esse desenho antigo ele não tem o corte. Vou criar um corte aqui, ó. E aí, no corte que eu acabei de criar, tá lá o telhado. O espaço de 12 centímetros que a gente deixou para encaixar a calha. A calha não tem problema, ela realmente está embutida um pouquinho na platibanda. Tá? Aí eu tenho aquela mureta que eu criei. É obrigatório ter essa mureta? Não, poderia ter tirado, mas ela me ajudou bastante quando eu fui criar a inclinação aqui do telhado. Né? Então, ó, deu tudo certinho. Se o teu deu alguma diferença ou a mureta ficou no lugar errado, você pode simplesmente chegar e deletar a mureta, né? É uma opção. Pegar todo o teu telhado e descer ele até o nível aqui da laje, ó. Clicou aqui. Clicou aqui. Tá lá. Tá? Então essa primeira viga aqui, que é uma terça, está apoiada na laje e as outras estão pegando de parede a parede. Aí está certinho também. Aí são detalhes que daí cada um arruma do jeito que melhor convier. Tá bom? E é isso.